Olá! Esse vídeo de hoje tem uma missão e essa missão é muito clara. Eu quero ajudar você a decidir. Tenho que operar varizes. Vou fazer essa cirurgia tradicional ou a laser? Como que funciona? Vou te contar tudo. Qual é a melhor técnica, como que funciona, o que tem de bom, o que tem de ruim, se a gente tem cobertura pelos planos de saúde, se não tem, como que isso funciona na prática. O tratamento cirúrgico de varizes bilateral, ou seja, a cirurgia de varizes, é a cirurgia mais executada no campo da cirurgia vascular. As varizes, elas são uma doença muito frequente, muito comum, associada à genética e fatores individuais externos. Entre esses fatores, a gente coloca uso de hormônios, gestação, tipo de trabalho, sedentarismo e por aí você já percebeu uma coisa. Parece que é uma doença muito ligada ao sexo feminino. Sim, é real. A maior parte dos nossos pacientes são do sexo feminino, mas isso não quer dizer que ela seja uma doença exclusiva do sexo feminino. Homens também têm varizes, em todos os graus, desde vasinhos até varizes grandes, até problema de veia safena. Bom, mas a enquete do dia e a pergunta é: foi indicado para mim tratamento cirúrgico de varizes? Qual o melhor método? O tradicional, que a gente já utiliza, ou a cirurgia laser? Vamos começar primeiro separando o joio do trigo. Existem dois tipos de cirurgia que a gente faz mais habitualmente. Um é uma cirurgia de varizes, onde a gente vai operar a veia safena, e outra cirurgia de varizes, onde a gente não vai operar a veia safena. O que isso muda? A cirurgia com abordagem da veia safena é uma cirurgia maior, ela é mais complexa, ela é mais demorada e ela funciona de uma maneira diferente. Então agora a gente vai falar primeiro das cirurgias de varizes, onde a gente aborda a veia safena. A veia safena é uma veia que vai desde a região da virilha até o tornozelo, pela parte de dentro da perna. A gente tem duas safenas, uma em cada perna. Essas safenas são chamadas safenas magnas. Existe um outro tipo de safena, que é a safena menor ou safena parva, que vai da região de trás do joelho, por trás, pela batata da perna, até o tornozelo. Então, na verdade, nós temos quatro safenas, duas magnas e duas parvas. O tratamento para essas veias, quando elas estão doentes, o tratamento mais comum, mais efeito, mais utilizado é o tratamento tradicional, que consiste em você fazer um corte maior na região da virilha ou na região ali atrás do joelho, quando é a safena parva, e para a safena magna, um corte menor perto do tornozelo. O que a gente faz na prática? A gente identifica a veia lá perto do tornozelo, entra com um dispositivo. Esse dispositivo é um fio que pode ser plástico, pode ser de metal, mais comumente de metal. Então o que a gente faz? A gente passa o fio lá perto do tornozelo por dentro da veia e sai lá em cima perto da virilha por dentro da veia também. Então a gente acaba tendo a veia nos dois pontos com um fio passando dentro dela. E o que é feito na cirurgia tradicional? A gente amarra essa veia nesse fio e arranca a veia. É lógico que esse arrancar da veia causa vários problemas. O primeiro deles é um hematoma. Por mais zeloso que seja, você retira vários vasinhos, você deixa um pertuito, um canal, um buraco ali onde estava aquela veia. Esse buraco sangra, causa dor, causa desconforto, aumenta o risco de você ter uma lesão neurológica ou de você encostar no nervo, principalmente dependendo do tamanho da sua veia. E isso é uma cirurgia tradicional. O que significa que é uma cirurgia tradicional? Tem corte. Até você chegar nessa veia, principalmente na região da virilha, você tem que afastar o que a gente chama de linfonodos, que são as ínguas, afastar a gordura, todas as outras estruturas, ir lá, achar a veia correta, dar um ponto nela, cortar para retirar. Por que eu tô deixando isso bem claro? Isso são pontos onde você pode ter problema nessa cirurgia. Primeiro, você tem corte, você pode ter infecção. Se você tá cortando perto de estruturas como linfonodos, outras artérias, pode ter lesão, tanto de linfonodos como pode ter lesão também de outras veias, outras estruturas, nervo que estão passando ali naquela região. Felizmente, isso não é muito comum. A cirurgia de varizes, mesmo a tradicional, ela acaba sendo uma cirurgia segura. Essa cirurgia, em média, leva 1h30, 2. Você vai dar os pontos, vai retirar a veia, vai dar os pontos na região da virilha e os pontos na região do tornozelo. Ok, essa é a sua cirurgia tradicional. Tempo de recuperação da cirurgia tradicional. A gente coloca ali um tempo ideal entre 20 e 30 dias para você estar completamente recuperado ou recuperado de maneira muito satisfatória. Embora hoje as tecnologias mais modernas, inclusive da cirurgia, fazem com que o impacto seja menor, mas ainda assim eu recomendo entre 20 e 30 dias uma abordagem de safena de maneira ideal para sua recuperação, para você voltar a trabalhar, voltar para sua vida. A opção que nós temos hoje em dia, e que na verdade é a melhor opção, a mais recomendada, é a cirurgia de varizes com laser. E como é que acontece a cirurgia da veia safena magna com laser? Primeira coisa que você precisa entender é que o laser, ele é uma fibra ótica que ele é conectado num aparelho. Esse aparelho manda uma luz de laser que aquece a ponta da fibra. E essa ponta da fibra chega até 150 graus.
graus. E qual que é a ideia? Que essa fibra vá dentro da veia e quando você dispara ela, ela vem queimando essa veia por dentro, cauterizando. Muito semelhante à cauterização que a gente faz de verruguinhas no rosto. Quando você cauteriza, essa veia vai fechando, ela fica ali no corpo e muitas das vezes é reabsorvida. O que acontece? Como é que eu sei onde está a veia? Como é que tudo isso acontece? Tudo isso é guiado por ultrassom. Então a gente olha no ultrassom, vê onde está a veia, com uma agulhinha maior, a gente fura essa veia e passa a fibra de laser por dentro da agulha. Ela sobe por dentro da veia, desde ali da região um pouco abaixo do joelho, ela sobe até a região da virilha, você localiza lá, e aí tem uma coisa interessante, a gente injeta com uma outra agulha um líquido em volta dessa veia para que só se queime a veia e não as estruturas que estão em volta. Feito isso, a gente acompanha a queima da veia o tempo todo com o ultrassom. Feito isso, a gente retira a fibra, essa veia já está tratada e o corpo tende a reabsorvê-la ou ela vai permanecer ali com um tecido, mas que não vai mais te fazer mal, não vai gerar mais varizes. O que ela tem de bom? Primeiro, você não teve nenhum corte, você não tem um risco de infecção no corte. Segundo, você não arrancou a veia, você cauterizou ela no local onde ela estava, então a quantidade de hematomas é muito menor. Terceiro, você tem menor risco de lesar estruturas que estão em volta, você não vai pegar uma íngua, né, os nossos linfonodos, ou a chance de pegar um nervo é menor porque você não cortou. E a taxa de recuperação é surpreendentemente mais rápida. Eu tô falando aí de 20 a 30 dias, isso vai passar para 5 a 7 dias. Olha o ganho que você tem. Então, em linhas gerais, cirurgia tradicional, ela leva mais tempo de recuperação, maior hematoma, risco de infecção, tem corte, ela acaba sendo um pouco menos estética e você vai levar um bom tempo para voltar para sua vida normal. Cirurgia laser, alta segurança, menor risco de lesão das estruturas, não tem corte, então extremamente estética e com 5 a 7 dias você tá de volta na sua vida. Para você que tem filho pequeno, para você que cuida de um familiar, para você que é um profissional autônomo, vocês entendem o quanto que isso ganha, quanto que isso te oferece de qualidade de vida? É impressionante. Então não tem muita discussão. A cirurgia laser já é reconhecida como superior para o tratamento das veias safenas. Agora a gente tem algumas coisas interessantes e algumas coisas novas para falar para vocês. Existe ainda uma técnica que permite que além das veias safenas, você consiga tratar também as veias que nós chamamos de colaterais, ou seja, as veias grandes da perna também com laser. Essa técnica alguns chamam de all laser ou tudo laser, né? Então não é o laser só na veia principal, mas nas outras varizes também grandes. Isso vai reduzir o corte, vai tornar essa cirurgia ainda mais estética e ainda assim fazer você se recuperar mais rápido. Mas em tudo é maravilha. O laser é uma novidade em medicina, uma novidade na medicina vascular e ele não tem cobertura pelos convênios conforme a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então é real, o seu convênio não vai cobrir a cirurgia laser. Isso vai ter de ser um investimento da sua parte, na sua saúde, na sua locomoção, na sua qualidade de vida, para você voltar a trabalhar, para você abraçar seus filhos, para você não deixar de estudar. Prática de exercícios. Você volta a praticar exercício uma semana depois. Pacientes pós-bariátricos, pacientes idosos, onde você tem que ser mais zeloso, que ser ainda mais cuidadoso, que é um paciente mais frágil, pacientes que têm comorbidades. Eu vou te relatar alguns exemplos que eu já tive. Já operamos pacientes com mais de 70, 80 anos, tá? Já operamos pacientes que fizeram cirurgia cardíaca prévia, já operamos pacientes com revascularização, né, com pontes de safena, já operamos pacientes que tinham problemas no sangue, que não podiam parar de tomar remédio para afinar sangue. Ou seja, o laser te dá muitas possibilidades. Doutor, já que tem que fazer um investimento, porque essas fibras são importadas, tem um custo, o senhor ainda acha que vale a pena? O que eu sempre digo e o que eu vejo no meu dia a dia, isso na minha clínica, na minha vida. Todos os pacientes que fazem cirurgia de varizes com safena laser sempre informam que foi o melhor investimento que eles fizeram na vida. Porque é um investimento neles, é um investimento em você, para você cuidar de você, para você ter menos dor, para você ficar menos tempo deitado, para você voltar para sua rotina real. Então, os pacientes que fazem cirurgia de varizes a laser, eles são muito mais satisfeitos, muito mais contentes. E a gente percebe um arrependimento muito grande naqueles que habitualmente não optam por essa opção. É claro que a vida ela é cheia de vai, vem e de situações. Se você não puder tratar a laser, a cirurgia tradicional ainda é segura, mas não é mais a melhor opção. O laser veio para ficar, para revolucionar, para deixar você mais tempo com a sua família, menos tempo afastado do trabalho, menos tempo das suas atividades habituais. É um investimento. Invista em você e depois você vê o restante das coisas. Espero que tenha esclarecido todas as dúvidas e encaminhe isso aqui para alguém que precisa saber que a cirurgia laser é muito melhor.